Seu coração vai começar a pegar fogo mais uma vez. As línguas estranhas voltam na sua boca mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez. Assim como você já viveu, mais uma vez. A chama imparável do Espírito Santo vai tocar mais uma vez você. Até quem está morto vai ressuscitar esta noite aqui. Até quem está morto espiritualmente vai ressuscitar. E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida. Seus negócios, do seu trabalho, na sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. 1 Coríntios 12. Então, 1 Coríntios 12 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Espírito de Deus é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a um é dada a palavra, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém, gente? Nós estamos, então, nessa série, talvez encerrando, próximo de encerrar, a série de pregações que fala sobre a ação de Deus como reino, e esse reino, um reino sobrenatural, um reino que não tem explicação, uma vida em que é impossível explicar essa vida de forma completa e ampla. Não tem como. Nossa vida, a vida do cristão, a vida daquele que segue o Senhor, ela não há possibilidade de explicar essa vida. Como explicar o milagre da transformação, o milagre da cura? Como explicar o que acontece com a nossa vida depois que a gente entrega ela para o Senhor? Como explicar as coisas que nós vemos, as coisas que ouvimos? Como explicar pessoas curadas? Fui pregar esse dia numa igreja, e depois do culto, da pregação, no final me receberam para tomar aquele cafezinho das 11, bem forte. E tinha uma mulher na mesa, e ela disse para mim, minha sobrinha foi curada na tua igreja, diz ela. Falei, que legal. Qual delas? Porque Deus curou muitas pessoas aqui. Era a Helena, que era lá da tua creche, né, Kellen? Da escola. Era lá a Helena, que ficou, se eu não me engano, 40 minutos ou 20 minutos sendo reanimada pelo médico, uma coisa assim, né? E nós oramos numa terça-feira, ela estava no hospital de Alvorada, e nós oramos por ela no culto, e ela foi curada. Os médicos, depois tem o áudio enviado da mãe, eu acho, de algum parente, familiar, dizendo que os médicos não sabiam o que tinha acontecido, porque era um milagre. Que aquela menina, ela ficando 20 minutos sendo reanimada, ficou bem e sem sequela alguma. Então,
como explicar isso para alguém? Como explicar o Bernardo, o Joab, que tinha síndrome da mega bexiga, e tantas outras crianças, homens, velhos, adultos, que foram curados aqui, semana retrasada, um homem foi curado aqui, essa semana outro foi curado, pessoas curadas, transformadas, ruptura em famílias, de gerações, bisavô, trisavô, a família cheia de problemas, cheia de dificuldades. Quando chega em você, você encontra o Senhor, a sua vida muda, e não só a sua vida, mas seus filhos são o destino de uma nova vida. Quantos jovens e adolescentes que estão aqui estavam comigo ontem, até as 3 da madrugada, aqui num momento de devocional, de uma mini vigília que eu fiz com eles? Adolescentes que suas famílias, ninguém antes deles teve uma vida em paz, abençoada, feliz e satisfeita. Eles estão tendo. E não só eles estão tendo, como formarão família, que não haverá briga em aniversário, que não haverá confusão, que não serão entregues a vícios. Então, como explicar o que nós vivemos? Porque o reino de Deus é sobrenatural, é além do que nós imaginamos, é além das nossas convicções, é além do nosso olhar. Nós olhamos para alguém e não imaginamos que Deus pode usar aquela pessoa. Pois bem, Deus o usa. Vocês todos aqui são enxergados no trabalho, na escola, na faculdade, são vistos como pessoas normais, mas vocês sabem bem, vocês conhecem um Deus, são tocados por um Deus que não permite que a vida de vocês seja normal. Vocês ouvem vozes, sonham com coisas, vocês têm realidades na mente, na vida, que não tem como explicar para os outros, porque o reino de Deus é o reino sobrenatural. Isso, mesmo nós não sendo tão aplicados no que é sobrenatural. Mesmo assim, nós experimentamos coisas que o mundo não pode explicar, que os médicos não sabem explicar. Nós encontramos e vivemos situações que ninguém explica. Porém, esse é só o início das coisas. Esse é só o princípio do que Deus projetou para nós e do que Deus estabeleceu para a nossa vida e para a nossa igreja. Porque a palavra que Paulo diz aos Coríntios, falando sobre a ação do Espírito Santo, ele deixa muito claro aqui, que o Espírito Santo é um só, opera na igreja, fala com as pessoas, convence o nosso coração, mexe com as nossas emoções, nos movimenta, arranca nós de situações impossíveis, mas esse mesmo Espírito, ele olha individualmente para cada um de nós, e para cada um de nós, ele tem um dom, um chamado e uma vocação. O Espírito Santo, que vive entre nós, que é tão presente no meio de nós, quanto Jesus era com seus discípulos, porque Jesus falou que falaria com o Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, outro no termo, outro no original, é outro igual, outro do mesmo tipo. Ou seja, Jesus andou com os homens, caminhou entre os homens, e agora o Espírito Santo exerce a mesma função, o mesmo papel, porém, agora é em espírito e não mais carnalmente. Por isso que é sobrenatural e não tem como explicar. Porque as coisas que o Espírito Santo fala com a gente, ele fala no nosso íntimo, dentro da nossa mente e do nosso coração. Esse Espírito Santo, quando olha para nós todos, enxerga a gente como parte de um mesmo corpo. E sendo nós parte do mesmo corpo, o Espírito Santo tem a missão de desenvolver em nós o dom que nós carregaremos para o benefício do corpo do Senhor Jesus. O Espírito Santo está olhando para nós individualmente, e essa palavra é individual para cada um de vocês que estão aqui. O Espírito Santo está olhando para você, já deu dons a você, e vai desenvolver
mais dons em você, para que você entenda e viva a plenitude do reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo que avança poderosamente através de pessoas simples como nós. Só que essas pessoas simples como nós são enriquecidas com dons do Espírito Santo. E quando eu falo para vocês que esses dons, eles são dados a todos, é porque eles são dados a todos. Ninguém aqui não tem um dom. Observe que Paulo, sabendo exatamente como é o nosso dia a dia, a nossa vida, ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes no que diz respeito aos dons. Eu não quero que vocês desconheçam as coisas relacionadas aos dons. Então, ignorante não é no sentido pejorativo, ignorante é no sentido de não saber das coisas. Então Paulo está dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês não saibam, não tenham conhecimento no que diz respeito aos dons. Então ele diz: há diferentes tipos de dons. Nem todo homem de Deus é um pastor. Hoje, nós só enxergamos homem de Deus pastor. Pastor se tornou um ícone. Pastor se tornou o único homem de Deus. Pastor se tornou a coluna vertebral da igreja. Tudo converge para o pastor. E tudo surge do pastor. A igreja não foi feita para ser dominada ou ser idólatra, adoradora de homens, como tem por aí. De modo que onde homens que se dizem de Deus, e até são de Deus de fato, vão, as pessoas correm atrás desses homens, porque acreditam que esses homens são homens de Deus. Não é. Vocação e chamado e dom, não existe diante do Senhor especialidades, como por exemplo o dom de cantar. Então as pessoas vão atrás, correm atrás da bênção de homens, mulheres que cantam bem, e que por cantarem bem e serem enxergadas ou enxergados por um mercado evangélico, foram alçadas ao status de pessoas de sucesso, e agora todo mundo corre atrás disso. Agora mesmo, exatamente nesse final de semana, está acontecendo um congresso em Balneário Camboriú, na verdade em Camboriú, não é em Balneário, um congresso que há anos arrasta multidões para lá. Para quê? Para ouvir homens de Deus. E se deposita a expectativa nesses homens. E se deposita a expectativa na palavra do pastor. Não que não tenha que ter, palavra de pastor é direcionamento. Mas pastor não é o único dom, não é o único chamado, e não é um chamado específico, é um chamado especial da igreja, não. Não é assim que a igreja se estabelece. O Espírito Santo não está procurando pastores para poder entregar para a igreja toda a bênção necessária, não. O Espírito Santo, ele está escolhendo todos nós e cada um de nós com um dom específico para usar esse dom para a saúde da igreja, para a saúde de todos nós. O que ele diz? Que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Senhor, o mesmo Espírito, ele visando o bem comum, visando o bem comum. Deus quer o nosso bem, Deus não quer o nosso mal, Deus não projeta o nosso mal, Deus não se agrada com o mal que a gente passa. Mas Ele chama. Uma palavra como essa hoje, é o Senhor chamando você, fazendo você entender que você tem um dom que Ele deu. E se você não tem ou não descobriu ainda, você precisa correr para descobrir o dom que Ele deu a você. E Ele fala alguns dons aqui, palavra de conhecimento, fé, pelo mesmo Espírito, outros dons de curar. Ele fala sobre vários dons, de operar milagres, de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e tantos outros dons. A lista não encerra aqui,
é uma diversidade de dons que o Espírito Santo dá à igreja. E quando nós descobrimos o dom que Ele deu, e quando nós começamos a experimentar a nossa vida naquilo que nós cremos que foi o dom que o Senhor deu, e nós começamos a desenvolver esse dom, nós começamos a perceber que a nossa vida é abençoada e a vida de quem está perto também é abençoada. Eu quero falar com você, por exemplo, que nós pensássemos hoje, se um dia o Senhor me chamando para ser pastor, para cuidar de pessoas, que se eu ousasse dizer não. E se eu dissesse não? Ah, pastor, Deus levantaria alguém. É lógico que levantaria alguém, mas não seria eu. E o dom que Ele me deu é específico. O dom que Ele deu para mim não deu para outro. Aquela história, aquela lorota de que ninguém é insubstituível, isso é mentira. Todo mundo é insubstituível. Qualquer um faz o que você faz, mas ninguém faz exatamente como você faz. Ninguém. Você não pode acreditar que, sendo mãe, por exemplo, irmã, você é insubstituível ou é substituível? Você é insubstituível. Para o seu filho, para a sua filha, ninguém seria mãe como você é. E o seu filho e a sua filha é resultado exatamente da mãe que você é, do pai que você é. Você é insubstituível, ninguém ocupa o seu lugar. Ninguém olha como você, ninguém fala como você, ninguém gesticula como você é insubstituível. No aspecto do dom que você recebeu de ser pai ou de ser mãe, um dom natural, você é insubstituível. No reino de Deus é a mesma coisa, ninguém faz igual a você. Ninguém seria pastor como eu sou. Seria melhor para uns, pior para outros, mas como eu ninguém seria, e se eu dissesse não? Eu tenho certeza que há pessoas aqui hoje, ou que não estão aqui hoje, que não conseguiriam caber em uma igreja que não fosse exatamente como essa é. Tem gente que não caberia, não conseguiria ficar numa igreja, não conseguiria desenvolver os dons que está desenvolvendo aqui, se a igreja não fosse exatamente como essa igreja é. E se eu dissesse não? E se Paulo dissesse não? Pastor, é impossível? Não é impossível, eu já vi pessoas dizendo não. Eu já vi muitas pessoas dizendo não. Eu tinha um amigo, ainda tenho, distante um pouco agora, por conta da vida dele, que ele era extremamente usado por Deus aos 18 anos, 19 anos. Nós andávamos em grupo, mas desse grupo, indiscutivelmente, ele era o homem mais cheio de Deus. Foi curado de um câncer na garganta, numa oração do monte. De lá para cá, naquela fase da vida, ele já pregava pelo estado todo, com 18, 19 anos, um homem cheio de Deus. Aos 19 anos ele foi para o quartel no interior, e ali ele se perdeu, se atrapalhou. De lá para cá, ele nunca conseguiu se firmar no Senhor, nunca mais. Mas ano passado, ao findar do ano, eu comecei a ouvir Deus dizendo que estava dando um basta na vida dele. Não um basta de morrer, mas um basta de que não teria mais condições de ele viver a vida que ele estava vivendo, porque Deus tinha investido muito nele em dons, e ele tinha que voltar. Quando eu fui tentar avisar ele que Deus estava dando um fim da linha para ele, eu não consegui falar, e hoje ele está numa situação bem complicada. Talvez semana que vem eu vou conseguir falar com ele, para poder dizer para ele, que infelizmente para ele não tem outra possibilidade de vida, senão aqui dentro, ou dentro de uma igreja. E se ele quiser, ele que lute. Porque quando Jesus encontrou Saulo, que estava indo para a estrada, pela estrada a caminho de Damasco, e diz a palavra de Deus, que veio uma grande luz e ele cai, sendo Saulo alguém que o Senhor já vinha falando com ele,
Se você observar em Atos dos Apóstolos, a palavra fala que quando mataram Estevão, o primeiro mártir depois de Jesus apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, ele dizia: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Foi a segunda pessoa depois de Jesus foi a primeira pessoa que falou essa frase. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estevão a mesma coisa, quando foi apedrejado e morreu apedrejado, ele morre perdoando os assassinos dele. A palavra diz que as roupas desse Estevão foram jogadas aos pés de um mancebo chamado Saulo. Escute bem, ninguém fica intacto espiritualmente e emocionalmente quando vê alguém sendo morto perdoando seus assassinos. Em nome de Deus, ninguém fica intacto emocionalmente. O Senhor já estava chamando Saulo. Saulo, Saulo, igual alguns aqui, teimosas, que o Senhor fica chamando você e você fica fazendo joguinho durinho com o Senhor, até Ele passar com uma carreta em cima de você e você dizer: tá bom, pode me levar para ti. Vai brincando. Saulo fez isso. Quando Saulo vê a luz e cai cego, ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele fala a frase: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou contra aguilhão. Sabe o que é isso, irmão? Recalcitar contra aguilhão? Já falei isso aí várias vezes. Faz tempo que eu não falo. Sabe o que é recalcitar contra aguilhão? É dar soco em faca. Aguilhão era um espeto pontudo. Recalcitar contra é lutar contra. Duro é para ti dar soco em faca. Então é isso que eu vou falar para ele agora, semana que vem. E duro é para ti dar soco em faca. Porque ou tu volta para o Senhor, eu não sei o que fazer contigo. Quando uma palavra como essa, depois de tudo que a gente tem vivido aqui no caminho, quando uma palavra como essa é pregada num culto de domingo, isso não é apenas uma palavra e uma pregação, mas é uma sentença para nós, para todos que ouvem. É uma sentença para você ouvir essa palavra. Quem dera você tivesse ficado em casa, mas agora não dá mais tempo. Pode ficar aí, irmão, não adianta fugir. Estou brincando, irmão, vai no banheiro lá. Não adianta fechar o ouvido e ir embora. Já está ouvindo, já ouviu, já era para você. Essa palavra é uma sentença, porque é Deus começando a avisar você, começando para alguns, terminando com outros. Mas é o próprio Senhor avisando você: eu tenho um dom para ti, eu preciso fazer bem para essa igreja e para essa cidade, e está na hora de tu começar a usar o dom que eu te dei. Ah, Senhor, mas eu não quero. Não tem opcional. Não tem opcional. Então tem que começar a orar mais, buscar mais o Senhor. Mas eu não quero. Então, infelizmente, acontecem situações que o Senhor permite que a vida faça com você, que coloca você em oração. Porque você diz que não pode orar enquanto as latas estão cheias em casa. Você diz que não consegue e não pode orar enquanto a saúde está toda intacta. Você diz que não consegue orar e não consegue buscar o Senhor enquanto a vida está tranquila. Porque é uma balançada no barco. E você já bota o joelho em qualquer canto que tiver, já se enfia num banheiro de qualquer lugar e chora dizendo: misericórdia, Senhor, me perdoa, porque eu deveria ter orado e não orei, tem misericórdia de mim. Então não é que você não consegue, é que não tem uma situação para que você faça. A palavra hoje para você é que todos nós aqui possamos entender hoje, a gente tem que entender hoje isso. Nós temos que entender hoje isso aqui, que cada um de nós recebeu um chamado do Senhor e um dom que Ele deu para todos nós, e esse dom é para fazer bem para a igreja dele que Ele ama. Nós não somos especiais, nós não somos melhores do que ninguém, mas a verdade que eu sinto é que Deus ama essa igreja, ama todas, mas tem um negócio aqui diferente, flui coisas aqui que não tem explicação,
Acontecem coisas entre nós que, para quem viveu a vida inteira em igreja, como eu, 40 anos dentro de igreja, eu sei muito bem que coisas que estão acontecendo com a gente há muito tempo não é mais normal. São coisas incomuns que acontecem com nós. Não tem outra explicação senão de que o Senhor, o próprio Espírito Santo, encontrou na gente um lugar onde Ele pode estar presente e se manifestar, e gerar através de nós vida para nós e para a cidade que nós estamos, para os amigos que nós temos, para os familiares que nós temos. E quando Ele decide abençoar alguém, então Ele convoca aqueles que Ele deu o dom, e não só convoca os que Ele deu, mas distribui dons para os outros, porque Ele decidiu fazer alguma coisa. Quando Deus decide fazer alguma coisa, Ele vai lá buscar os seus que Ele escolheu. Deus sempre quer fazer. Sempre há predisposição de Deus fazer. Mas a verdade é que alguma coisa que nós não entendemos exatamente o que, às vezes ativa e aciona alguma coisa que a gente não sabe. A história da igreja mostra que em alguns momentos da história da humanidade, da igreja, alguma coisa aconteceu que nós não sabemos exatamente o que Deus começa a levantar pessoas. Isso aconteceu em diversos lugares. Ele começa a convocar pessoas, Ele começa a chamar pessoas, Ele começa a dar dons para as pessoas. E Ele começa a usar essas pessoas para fazer alguma coisa que Ele mesmo decidiu fazer, não se sabe o porquê. Quando eu olho para nós, quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para os dias que nós estamos vivendo, não tem outra explicação senão de que Deus decidiu fazer alguma coisa no tempo de agora, e nós fazemos parte disso. Então, quando Deus decide fazer alguma coisa, então o povo de Israel está lá chorando, lamentando, pedindo socorro, pedindo para ser liberto, até que Deus decide: vou libertar esse povo. Moisés, vem aqui. Arão, Miriam, vem todo mundo aqui que eu vou usar vocês para libertar o povo de Israel. E lá vão eles e todos os outros que foram com eles, porque Deus não usa ninguém sozinho. Quando Jesus veio ao mundo, quando Ele decidiu, então, foi levado pelo Espírito ao deserto e começou a reunir os seus discípulos, Ele reuniu 12 homens, que tinham dom, que tinham chamado. Junto com esses 12 homens, outras mulheres e outros homens foram levantados, e eles foram quem Deus usou para fazer tudo o que a gente vive hoje. Quando Deus quis alcançar o povo que não era judeu, Ele levantou Paulo e enviou Pedro para lá também. Levantou Saulo, irmão, Paulo, que depois virou Paulo, um perseguidor da igreja, um assassino de crente, de cristão. Mas Ele escolheu ele, já tinha sido escolhido por Ele. E usa Saulo para fazer as coisas que Ele quer fazer. Escute uma coisa que eu vou falar para você hoje com muita seriedade e com muita sinceridade. Deus decidiu fazer algo em nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade. Decidiu. Não me perguntem o porquê. Não me perguntem, não me peçam explicação por que Deus decidiu fazer. Ele decidiu fazer e ponto final. Nós não somos responsáveis disso. Não há mérito nosso nisso. Ele só nos escolheu. E agora que Ele escolheu cada um de nós aqui para fazer algo dele e poderoso dele, então Ele já está começando a distribuir os dons. O Espírito Santo está na casa, o Espírito Santo está nos quartos. Escute bem o que eu vou falar para você aqui. O Espírito Santo está nos quartos, nas salas, nas cozinhas, nos escritórios, de pessoas que mal sabem quem é o Espírito Santo, Bíblia, Jesus. Não sabe quem são os apóstolos. Estevão ainda é uma novidade para eles. O Espírito Santo está lá nos quartos deles, nas salas, no ambiente de trabalho, o dia inteiro falando com eles.
Tem crente antigo aqui, de muito tempo, que faz anos que não ouve a voz do Espírito Santo. Tem gente que deu os primeiros passos aqui. E passa o dia inteiro ouvindo o Espírito Santo. Cadê o louvor? Cadê o louvor? Procura o louvor para mim, onde é que eles estão? Estão aí? Estão na igreja? Estão ali não? Tá. Diz que eles vão ficar mais lá atrás na hora da pregação. Tem que ouvir a palavra. Porque o que está acontecendo agora, exatamente agora aqui, está acontecendo aqui. E quem está aqui, está percebendo. Enquanto muitos crentes, que já se acostumaram com culto, igreja, já está tudo certo. Enquanto muito crente, já sabe tudo, né, irmão? Já sabe muita coisa de igreja. Tem pessoas que não sabem quase nada de igreja. E o Espírito Santo está falando com eles. Todo dia. Eles até acham meio difícil. É até meio difícil comunicar isso. Porque parece até loucura que uma voz fica falando. Que sonhos acontecem revelando coisas que nem eles sabem o que é. O Espírito Santo já está dando dons para pessoas aqui, e elas nem sabem. Você que já está há bastante tempo na igreja, está na hora de você lembrar dos teus dons que você recebeu lá quando se converteu, lembra não? Você que se converteu há pouco tempo, ou há muito tempo, você lembra dos dons que você recebeu lá atrás? Pessoas que entregavam profecia e não entregam mais. Pessoas que não conseguiam estar num culto. Podia ser o culto de terça-feira. Podia ser o culto de terça-feira. Lá da sua igreja, quarta. Lembra quando você se converteu? Podia ser um grupo familiar lá, um grupo da sua casa lá. Você era tomado por uma presença de Deus. Você queria falar de Jesus para todo mundo. Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Que qualquer oraçãozinha da mesa para comer, você já começava a falar língua estranha. Lembra disso, não? Tudo isso foi te dado como dom para você servir os irmãos. Só que a vida de igreja, a rotina de igreja matou isso em você. Está na hora de você parar, volta lá atrás, lembra, dom que Deus dá não é revogado. Puxa aquela espada enferrujada, arranca onde foi guardado, escondido, a ousadia do recém-batizado com o Espírito Santo, que entregava a palavra de conhecimento até para o vendedor de morango na sinaleira. Lembra? Volta lá, pega de novo, porque vai precisar. Cada culto, vocês acham que Deus vai curar pessoas aqui e não vai dar dons? Vocês acham que o Espírito Santo vai fazer o que está fazendo? Quem faz isso aqui é o Espírito Santo. Está na hora de você voltar a orar, falar com Deus, ser mais ousado. Eu entendo você, sua ousadia
foi abafada por pessoas que não entendiam. Sua predisposição louca foi silenciada. Sua infantilidade de ficar falando de Deus em qualquer lugar, falando profecia em qualquer lugar, isso foi silenciado. Silenciaram isso em você. Tentaram matar isso em você. Mas olha que legal, não morre. Tenho levantado homens e mulheres, não tem dado ouvido e nem tempo à minha palavra. E cada palavra que tenho levantado contigo e com esta igreja tem sido do meu Espírito Santo. Mas muitos têm se levado para outros lados e deixado o meu Espírito. Mas eu, Senhor, no meio de vós, aleluia, até o meio deste ano, vocês verão homens e mulheres destemidos, um dom de cura, profecia, revelações no meio dessa igreja. Pois tem muitas coisas que estão em oculto e eu vou trazer à tona, porque esta igreja tem propósito, esta igreja tem um chamado diferente. E eu, Senhor, até o meio deste ano, vocês verão grandes coisas no meio de vós. Coisas que na antiguidade eram feitas. Oh, coisas que quando o sol parou, quando o mar se abriu, vocês comerão e verão coisas maiores. E sairá daqui, no meio desta igreja, pessoas que vocês nem imaginam, mas eu, Senhor, os levantarei. E eu sou um Deus de culto com a minha palavra, assim diz o Senhor. Amém, vamos ficar em pé. Aleluia! Quero que venha aqui à frente pessoas que estão com os seus dons apagados. Vem à frente agora, aqui correndo. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Pastor, eu já fui muito usado por Deus. Isso, pode vir. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
de ti. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Oh, que Ele cresça e eu diminua. Ora, baixou, lembrada na barra. Que Ele cresça. A tua voz faz-nos sensíveis de novo, de novo, de novo. Oh, Senhor.
Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Glória a que Ele cresça e eu diminua, Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. O Espírito Santo está me dizendo que alguém está aqui hoje que estava afastado da igreja, afastada da igreja. Cadê você? Levante a mão, isso. Você sabe do que eu estou falando? Então fecha o olho aí onde tu está. Espírito Santo, ela estava lá pedindo que o Senhor tocasse ela. Ela estava lá pedindo, mas ela não se sentia em condições. Ela estava pedindo que o Senhor tocasse ela. Espírito Santo, o Espírito Santo, o Senhor está aqui. Então lá dentro dela, do coração dela, muito mais do que ela já sentiu e experimentou, muito mais do que ela já viveu, muito mais do que ela já foi tocada. Toca ela agora, Espírito Santo, agora. Onde tem mais pessoas desviadas? Onde você está? Cadê você? Levante a mão. Desviado da igreja, estava desviado, afastado, levante a sua mão. O Espírito Santo vai tocar você de novo. Vai tocar você de novo. Vai tocar você. Vai tocar você. Vai tocar você. Vai te encher, vai. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça. Ele cresça e eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Assim como você está, você e Deus. Você e Deus. Feche seus olhos.
Senhor vai reacender a chama mais uma vez. Isso, libera, solta. Ele vai acender a chama mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Seu coração vai começar a pegar fogo mais uma vez. As línguas estranhas voltam na sua boca mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez. Assim como você já viveu, mais uma vez. A chama imparável do Espírito Santo vai tocar mais uma vez você. Até quem está morto vai ressuscitar esta noite aqui. Até quem está morto espiritualmente vai ressuscitar. Há pessoas aqui que foram mortas espiritualmente por tanta coisa. Pessoas que em outro momento, em outra época, estariam agora incendiadas, mas não conseguem mais. A sensação que você tem é que algo morreu dentro de você. Cadê você? Levante a sua mão. O Espírito Santo é que está falando com você. Levante a sua mão. Tem algo de Deus para acontecer contigo. Levante. Parece que morreu, pastor. Não sinto mais. Levante a sua mão. Feche teus olhos. O Espírito do Senhor está me dizendo que há pessoas aqui que estão sendo impulsionadas do seu lugar, para sair do seu lugar, para falar e direcionar palavras para pessoas. Saia do seu lugar onde você está agora. Faça isso. Faça isso. Pode sair. Não, espera que eu aponte você. Sai do seu lugar. Sai, só ande na igreja. O Espírito Santo vai dizer para você. O Espírito Santo vai dizer para você. Porque a unção que está aqui hoje não é uma unção do altar. A unção que está aqui hoje está aí no meio da igreja. A unção está aí com você também. Onde estão aqueles que se sentem mortos? Levante a sua mão. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale dos ossos. Volte, volte a respirar. Posso ouvir, eu já posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita, a terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. eu já posso ouvir. Eu posso ouvir, eu posso ouvir. Toreba, toreba, haraba. Do avivamento, A morte tornando vida, ressuscita. Eu estou querendo encerrar esse momento para nós tomar a Santa Ceia.
Mas é algo do Espírito Santo acontecendo hoje conosco aqui. Tem algo do Espírito Santo acontecendo conosco hoje aqui, que não pode ser negligenciado. Escute bem. Há algumas pessoas que estão aqui hoje, que o Espírito Santo conhece elas, sabem quem elas são e elas sabem quem Ele é. Há pessoas aqui que já sabem onde buscar, já sabem onde ir e já sabem como é. Mas há alguma coisa que ainda trava você. Deixa eu falar para você aqui. Não é ele, é você. Você sabe onde buscar. Quer ver? Há pessoas aqui com dons de profecia aqui entre nós. Sabe onde elas estão? Paradinhas no seu lugar. Se elas derem um passo para trás, o Espírito Santo vai mostrar pessoas que precisam de palavras proféticas hoje aqui. O problema é que você está acostumado se acostumou a essa estruturinha de igreja. Não é assim, irmão. Tem pessoas que não podem estar aqui me olhando, elas têm que estar andando, sendo instrumento poderoso de Deus hoje aqui. Todo mundo já ouviu a palavra, todo mundo já entendeu a palavra. Agora você que tem o Espírito Santo como chama no seu coração, então em nome de Jesus, seja usado por Ele agora, usada por Ele agora. E você que está aqui, que sabe onde busca, sabe onde encontra, e está aí com o coração apertado, vai buscar, vai encontrar, é seu, você sabe onde está. Então agora feche os teus olhos, levante a sua mão para o céu e diga: Deus, eu te quero. Deus, eu quero de novo. Eu quero teu Espírito Santo de novo. Eu não aceito sair desse culto sem ser tocado por ti. Profetiza, forte alegria, Espírito, Haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Feche teus olhos mais uma vez. Sabe quem está aqui, presente hoje aqui? Ele sempre está, mas hoje parece diferente. É o Espírito Santo, é o próprio Jesus. Então feche teus olhos, feche teus olhos, e pelos olhos da fé, contemple o Senhor. Ó, Ele está passando no meio de nós. Está passando aqui. Jesus de Nazaré. Jesus. Ele está passando aqui. Yeshua.
O próprio Jesus está passando entre nós. Yeshua. Contemple o Senhor, Ele está passando entre nós. Ele está tocando a sua vida. Ele está curando suas enfermidades. Ele está te enchendo de dons. Oh, Ele está passando, Ele está passando. Ele está passando, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, está passando entre nós. Yeshua. Ele está passando aí. Yeshua. Digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Felipe do GAC, a Dayana, vem cá. Digno! Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aqui, Felipe.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. O mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre Dia e noite suba a ti nossa adoração. Largar a bombinha aqui é porque creram que foram curados, em nome de Jesus. Suba a ti nossa adoração. Dia e noite, Suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. vamos! Dia e noite suba a ti Nossa adoração. É! Dia e noite suba a ti
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é glória. Pode sentar. Enquanto eles vão servir a Santa Ceia, deixa as luzes apagadas. Pode servir a Santa Ceia sem pressa. Pois tudo Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é glória. a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória. Feche teu olho. As duas. Fecha o olho. Pra sempre, amém. Espírito Santo. Espírito Santo. A Ele a Toca. glória. Toca. A Ele a glória. Vai tocar. Já está tocando. Não segura. A Ele a glória. Para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele